Olá a todos, vamos iniciarmos os trabalhos e a aula de hoje é sobre medida de volume. Temos aí no slide medidas e medidas de volumes. Medida de volume. Todos os dias nós compramos, usamos ou medimos produtos que são vendidos de acordo com o seu volume. Quando falamos em volume, estamos nos referindo ao espaço ocupado por um corpo sólido, por um líquido ou por um gás. Então, o volume é o espaço ocupado por um corpo sólido, por um líquido ou por um gás. Exemplos de nosso cotidiano. Quando você vai comprar um caminhão-pipa de água potável, deve observar a capacidade que corresponde ao reservatório de sua casa e a capacidade do caminhão. Então, mais um exemplo de medida de volume. Exemplos de nosso cotidiano. A conta de água de sua residência lhe informa a medida de volume de água que foi gasto. Observe o modelo de uma conta. Aqui ele deixou em destaque consumo de água 10 metros cúbicos. Mais exemplo, né? Na sua casa, os reservatórios de água também podem ser em tamanhos diferentes. Para medir a quantidade de ar que ocupa uma sala ou um espaço, que a quantidade de livros ocupa em uma caixa, também calculamos o volume. Então temos aí conceitos importantes. O que é medir, o que é grandeza e o que é unidade de medida. O que é medir? Medir é associar valores numéricos às grandezas através de instrumento. E o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que pode ser medido é grandeza. Medir. Comparar a grandeza a ser medida com outras de mesma espécie, considerada padrão e denominada. Unidade de medida. Toda medida é constituída de um número e de uma unidade padrão. Toda medida é constituída de um número e de uma unidade padrão. Vamos ver o volume. Volume é uma das grandezas mais comuns e mais utilizadas do nosso cotidiano. Está sempre presente no nosso dia a dia. O volume é uma grandeza. E grandeza é tudo que se pode medir. No sistema internacional, a grandeza volume tem como unidade base o metro cúbico. É então a medida que quantifica o espaço ocupado por um objeto. E a capacidade? Logo podemos dizer que a quantidade de um líquido ou de um gás que ocupa o volume interno de um recipiente utilizado é igual à sua capacidade. Vamos ver o que é um metro cúbico.
O sistema métrico adota o metro cúbico em m elevado a 3 como unidade padrão de medida de volume. A unidade padrão da medida de volume é o metro cúbico. Então, metro cúbico é a medida equivalente ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Aí tá a imagem. Nesse cubo, cada aresta corresponde a 1 metro. Então, se eu quero calcular o volume desse cubo, eu pego e faço o produto entre as 3 dimensões. Eu tenho essa dimensão que eu chamo de comprimento. Eu vou dizer que ela é A vezes essa outra dimensão que é a largura, que também é A, vezes essa outra dimensão que é a altura. Então essa é a maneira de se calcular o volume do cubo, né? E A vezes A vezes A é A elevado a 3, certo? Então, para mim calcular o volume de um cubo, basta eu pegar o valor de sua aresta, que nesse exemplo é 1, e elevar ao cubo. Nesse caso, 1 ao cubo é 1. Então fica 1 metro cúbico. Tranquilo? Unidades de medida de volume. Além do metro cúbico, utilizando também seus múltiplos, unidades maiores do que o metro, e seus submúltiplos, unidades menores do que o metro cúbico. Vamos lá? Aqui, nesse primeiro slide, eu tenho os múltiplos, que são unidades maiores do que o metro cúbico, que é o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. E eu tenho aqui a unidade padrão, que é o metro cúbico. Do outro, aí embaixo, eu tenho os submúltiplos do metro cúbico, que são unidades menores do que o metro cúbico. Eu tenho decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Uma observação. Você percebeu que cada unidade é 1000 vezes maior que a anterior a ela. Vamos voltar? Cada unidade é 1000 vezes maior que uma unidade anterior. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho 1 metro cúbico. Decâmetro é maior do que metro, então é maior 1000 vezes. Hectômetro é maior do que decâmetro, só que essa condição é maior 1000 vezes, assim como o quilômetro cúbico é maior do que o hectômetro, 1000 vezes também, certo? O decímetro, certo? Ele é menor do que o metro cúbico. Menor quantas vezes? 1000 também. Menor 1000 vezes, certo? Tranquilo?
No caso dos múltiplos, aumenta a cada unidade 1000 vezes, e dos submúltiplos é a divisão, divide por 1000 o valor. Aqui você observa que é 1 metro cúbico, então se eu for para outra unidade, submúltiplo, a primeira unidade é o decímetro. Então pega o valor de 1 e divide por 1000, e você encontra 0,001 metros cúbico, que equivale um decímetro cúbico. Mesmo raciocínio, só que você vai andar aqui duas vezes, então você vai andar duas vezes para centímetro, você divide por 1000 e depois divide por 1000. De forma análoga, no milímetro, divide por 1000, o valor, se ele estiver em metro, ele passa a ficar em centímetros cúbicos, divide esse valor novamente por 1000, fica em centímetros, e divide novamente esse valor por 1000, e fica em milímetro. Aqui um exemplo. Um metro cúbico corresponde a um decâmetro cúbico. Perdão, 1000 metros cúbicos corresponde a um decâmetro cúbico. 1000 centímetros cúbicos corresponde a um decímetro cúbico. No sistema métrico decimal, cada 1000 unidades de volume equivale a uma unidade de volume imediatamente superior. Então, a unidade de medida que será escolhida depende de cada situação. Exemplo: para medir o volume de uma piscina, usaremos o que? Um metro cúbico, é o mais convencional. Para medir o volume de uma caixa, onde serão colocados livros, usaremos o centímetro cúbico. Lembrete. As unidades de medida de volume mais utilizadas são o centímetro cúbico e o metro cúbico. Leitura das medidas de volume. A leitura das medidas de volume é feita da mesma forma que a das unidades de medida de superfície. Vamos lá para a observação. Em cada unidade do quadro ficarão 3 algarismos. Se houver casas incompletas à direita, completaremos com 0. O que ele fala? O que ele nos fornece aqui nessa observação? Em cada unidade do quadro ficarão o quê? 3 algarismos. Se houver casas incompletas, à direita, completamos com zeros. Com a ajuda do quadro de medidas, fica mais simples fazermos a leitura. Vejamos alguns exemplos. Então tá aqui. No quadro aí, ó, eu tenho que 321 metros cúbicos e 400 decímetros cúbicos. Você observa que foi acrescentado 2 zeros pela condição anterior. Porque a condição anterior fala: em cada unidade do quadro ficarão 3 algarismos. Se houver casas incompletas, à direita completaremos com zeros. O 2, 6, né, 215 metros cúbicos. 12, né, 12,345
decâmetros cúbicos e 610 metros cúbicos. Observe que foram acrescentados zeros para completar as casas incompletas, que é nesse caso, nesse outro. Aí tem a leitura, né? 321 metros cúbicos e 400 decímetros cúbicos. O B, 6 decâmetros cúbicos e 215 metros cúbicos. E o C, 12 hectômetros cúbicos, 345.610 metros cúbicos. Alerta! Devemos fazer a leitura das medidas de volume agrupando os algarismos de 3 em 3. Vamos agora para a parte da transformação. Transformação de medida de capacidade. Em nosso cotidiano, há ocasiões em que é necessário transformarmos uma unidade de volume em outra. Transformação de medida de capacidade. É preciso lembrar, porém, que cada unidade de medida de volume é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente à direita. Logo, sobre cada unidade de medida são colocados 3 algarismos. Então tá aqui, eu tenho uma tabela, né? Eu tenho aqui o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, se eu estou com o valor em quilômetro cúbico e quero transformar em hectômetro cúbico, eu multiplico esse valor por 1000. Se eu estou em hectômetro cúbico e quero transformar esse valor em decâmetro cúbico, multiplico por 1000. Se você quer andar 2 unidades, você multiplica. Por exemplo, eu estou em quilômetro cúbico e quero transformar esse valor em decâmetro cúbico. Multiplica por 1000 e por 1000 novamente. Tranquilo? E se for ao contrário, se você estiver vindo, por exemplo, você está com um valor de unidade milímetro cúbico e quer transformar ele em centímetros cúbico, você divide esse valor por 1000. Se você tiver com o valor em milímetro cúbico e quer transformar em decímetro cúbico, você divide por 1000 e depois novamente por 1000. Ou você pode dividir apenas uma vez por 1.000.000. Se desloca 2 casas, ou você vai dividir por 1.000.000 ou multiplicar por 1.000.000. Vejamos agora exemplos. Mário precisa transformar 20, não é, metros cúbicos em centímetros cúbicos. Então o valor está em metro cúbico. Ele quer transformar em centímetros cúbicos. Você observa que ele está na unidade maior e quer ir para uma unidade menor. Independente da grandeza que você esteja estudando, do sistema, né? Se é de comprimento, superfície, volume, capacidade ou massa, o esquema é o mesmo. Se você está em uma unidade maior e quer ir para uma unidade menor,
você tem que multiplicar. E se você está numa unidade menor e quer ir para uma unidade maior, você tem que dividir. Pronto, é isso que você tem que colocar na sua cabeça. A transformação você tem que ter isso. Essa ideia é bem nítida. Da unidade maior para a unidade menor, eu multiplico. Nesse caso, no sistema, na tabelinha aí do sistema de volume, você vai multiplicar por 1000 se você se desloca uma casa, por 1 milhão se for 2 casas, certo? E se for 3 casas, é 1000 por 1000 por 1000. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o Mário precisa transformar, né? Então, logo ele vai pegar o valor 20 e vai multiplicar por 1 milhão, fazendo direto. Mas ele pode pegar o valor 20, multiplica por 1000, aí ele transforma o valor em metro cúbico para decímetro cúbico, mas onde ele quer chegar é em centímetro, então ele pega esse valor novamente e multiplica por 1000. Ou ele pode fazer direto, pega 20 e multiplica por 1 milhão. Então a resposta é 20, aqui deu 20 milhões de centímetros cúbicos. Certo? Agora é a volta. A volta é o mesmo raciocínio, só que no caso de você multiplicar, você vai dividir novamente. Se eu estou em metro e quero ir para decâmetro, eu divido por 1000. Nota que eu só andei uma vez. Se eu tiver em metro cúbicos e quero transformar o valor em hectômetro cúbico, eu divido esse valor por 1000 e novamente por 1000. Divido ele por 1000 duas vezes. Divido por 1000, depois divido por 1000. E se eu tiver em metro cúbico e quiser transformar esse valor em quilômetro cúbico, divido por 1000, vai parar em decâmetro. Divido por 1000 novamente, hectômetro. E divido por 1000, onde eu quero chegar, que é em quilômetro cúbico. Então, nesse exemplo aí, ele transformou, não é? Ele transformou decímetro cúbico em decâmetro. Observa que ele se deslocou, vou parar aqui, duas vezes, ó. Ele está aqui em decímetro cúbico e quer transformar esse valor em decâmetro. Então divide por 1000, separa em metro cúbico. Como ele quer em decâmetro, divide por 1000 novamente. Ou, se você preferir, você pega o valor e divide direto por 1 milhão, porque ele se deslocou duas casas, tranquilo? E ele encontra esse valor aqui, ó, 0,00654321 decâmetro cúbico, tranquilo? Espero que todos tenham entendido. Um abraço a todos, até o próximo encontro.